A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. E também de comentar as suas dúvidas. Também no link abaixo, na descrição do vídeo, nós temos o link do nosso WhatsApp. Hoje o nosso estudo está focado em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1 ao verso 26. E esta palavra ela foi direcionada a multidões, porque ela traz aspectos de uma verdadeira vida cristã. É por isso que nós estamos analisando esse texto. Neste texto, nós vamos fazer 2 vídeos, porque o estudo vai ficar muito longo. Nós temos muitos assuntos aqui para falar. Peço que você tenha paciência, preste atenção nos textos e faça como os bereanos. Assim como no passado, eles tinham os costumes de tudo que eles ouviam, que eles aprendiam, eles procuravam olhar na palavra, pesquisar na palavra, se aquilo realmente fazia sentido. Não peço que você confie inteiramente nas minhas palavras, mas peço que você confie inteiramente em Deus. Confie no Senhor. O Senhor te deu a mesma palavra que eu uso. A Bíblia está nas suas mãos também. Então você pode consultar, você pode estudar, se dedicar a sua vida à leitura da palavra, se dedicar a conhecer o Senhor mais profundamente. Amém? Este é o meu maior desejo, que você tenha um coração voltado para as Escrituras, abandone as vaidades deste mundo e venha voltar a se apaixonar pela palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos ao estudo de Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. O Novo Testamento ele foi escrito no grego. A interpretação: matar, assassinar, cometer assassinato. Porque da onde Jesus está tirando não matarás? Ele está tirando dos 10 mandamentos. E ele nos dá uma direção aqui, ó. Ouviste que foi dito aos antigos, para que nós possamos olhar para o que foi dito aos antigos, os mandamentos de Deus. Capítulo 20, verso 13, porque nós vamos consultar agora o hebraico. E aqui agora, não matarás, a palavra significa hatzak, matar, assassinar, cometer homicídio. Quando olhamos para o antigo, no hebraico, nós vemos que ali a tradução ela poderia ter sido feita de não assassinarás, de não cometer homicídio. Assassinato é diferente de matar. Com simples chinelo eu mato uma barata, uma formiga. Eu matei um fazendeiro que cria ali suas galinhas, seus porcos, seus animais, tem o seu gado, e ele não mata para se alimentar, ele não derrama sangue. Se a pessoa olhar para esse mandamento, ninguém pode ser um policial ou um vigia ou servir as forças armadas, o exército e ir para a guerra. Eu não posso matar. A palavra nos mostra que aquele que assassinar por intenção própria, este sim estará debaixo de julgamento. Esse sim está ferindo a lei de Deus. E olha que Jesus vai continuar dizendo: e quem matar estará sujeito ao julgamento. Que julgamento é esse? O dia do juízo do Cordeiro, o dia do juízo de Deus. Vamos falar da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. São 2 juízos: o dia do juízo do Cordeiro e o dia do juízo de Deus, o dia da ira do Senhor. Existe o dia da ira do Cordeiro e o dia da ira do Senhor. Então a palavra aqui que Jesus está mostrando é que haverá um julgamento para aquele que matar, tirar a vida. A pessoa que ele matou por acidente, ele matou se defendendo no exercício da sua função, ou ele matou por livre e espontânea vontade? Ele matou por maldade, por vingança, ele planejou a matar aquela pessoa. Isso não é matar, isso é assassinar, isso é homicídio. E é Deus que vai determinar se será salvo ou não. No verso 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vocês viram que no texto Jesus ele dá uma ênfase no mandamento, mas agora ele vai reforçar o mandamento como o nosso tratar, o nosso dia a dia com o nosso irmão. Não estamos tirando a vida de ninguém fisicamente, mas espiritualmente nós estamos, muitas vezes, com nossas palavras, com a nossa arrogância, com a nossa ira, tirando a fé de outros por conta de coisas que saíram da nossa boca, por causa daquilo que nós falamos e do jeito que tratamos essas pessoas. Nós estamos matando elas. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer:
Olha o que vai dizer em 1 João, capítulo 3, no verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Lembra quando Jesus disse que se a nossa fé ela não exceder dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, ela se torna vã? É dessas coisas que o Senhor está falando. Porque da fé dos escribas, eles eram doutores da lei, mas eles não amavam seus irmãos. Eles praticavam a lei, mas eles não praticavam o amor. Eles não praticavam a verdadeira fé que nos leva a amar o nosso próximo. E olha o que Pedro descreve nessa carta, que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Porque você, sendo cristão, se você tem ódio por alguém, você está debaixo de condenação. Você está querendo ser o juiz dessa terra. E Deus não te colocou como juiz. E olha o que ele continua dizendo. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Uma pessoa pode ter certeza da salvação, ter a certeza que Cristo te resgatou, te salvou, se ainda odeia o seu irmão, se ainda faz intrigas, mentiras, se levanta contra seu irmão, chama seu irmão de tolo, com ódio, com vingança, odiando aquela pessoa, nós estamos praticando o assassinato, o homicídio. Nós estamos matando a fé daquela pessoa. Nós estamos indo contra a palavra de Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Quantas pessoas estão indo para a igreja, frequentam a igreja, dão os dízimos, ofertas, fazem regramente, não faltam aos cultos, mas elas não perdoam seu irmão. Elas ainda guardam ódio no seu coração, raiz de amargura, de rancor, de tristeza, de coisas que lhe causaram ao seu corpo, de dívidas, de coisas não perdoadas. Jesus está falando que nós temos que nos livrar de todas essas coisas. Se nós verdadeiramente entregamos nossas vidas a Cristo, não devemos mais carregar essas humilhações no nosso corpo do pecado. Entregarmos ao Senhor e não ficarmos carregando esses fardos. Esse fardo vai nos levar para julgamento. Se carregarmos este fardo de intriga e inimizade, Deus não nos ouvirá. Estaremos orando e o Senhor não ouvirá a nossa voz. Nossas orações serão retidas por conta de ódio no coração, falta de perdão. Jesus ele está tratando o seu coração, ele está tratando a sua vida com esta palavra, a vida daquelas pessoas que estavam ouvindo, a vida de todos aqueles que leem a Escritura e vejam e veem essa palavra. Ele está tratando com aquele que não perdoou, com aquele que está orando a Deus, se tornou um cristão, agora quer seguir o exemplo de Cristo, mas não perdoa, guarda mágoas, ressentimentos, e esses ressentimentos, se não forem sarados, curados, eles vão atrapalhar a sua oferta. Deixa a sua vida no altar. É isso que a palavra está dizendo. Quando nós olhamos aqui, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares. Olha que o Espírito Santo vai te trazer a memória de pessoas que você magoou, que você entristeceu, de palavras que você falou para que amaldiçoou outras pessoas. Quantas palavras de maldições nós soltamos pela nossa boca e muitas vezes nem lembramos que nós falamos aquelas coisas. Nós precisamos liberar perdão sobre essas pessoas. Essas pessoas estão ressentidas conosco, estão magoadas. Você deixou a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Deixa a sua vida no altar. Não é para você sair diante do altar, não é você para tirar a sua vida da presença de Deus. Mas eu ainda não perdoei, eu não consigo perdoar e por conta disso eu não sirvo para ser um cristão. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo para você deixar a sua oferta no altar, a sua vida depositada na presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus ele vai tratando com a sua vida até que chegue o momento do perdão. Mas esse perdão tem que chegar, e ele tem que chegar com pressa, porque olha o que a palavra vai dizer: vai
primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então a sua oferta, a sua verdadeira oferta de adoração, ela só será aceita a partir do momento que você se reconciliar com aquele que você magoou, entristeceu, que te feriu também. Muitas vezes nós somos orgulhosos ao ponto de dizer: não, aquela pessoa me feriu, ela tem que pedir perdão para mim, não eu para ela. E esse orgulho vai te levar à condenação, a juízo. Mas diante do Senhor, este orgulho não vai permitir que você entregue uma oferta verdadeira, uma adoração verdadeira. Este orgulho vai te destruir. Muitas vezes precisamos nos rebaixar ao máximo, deixarmos o nosso orgulho debaixo dos nossos pés, entregarmos ao Senhor e confiar que o Espírito Santo vai nos guiar. E aquela pessoa que era para pedir perdão para nós vamos ao encontro dela e pedimos perdão. Olha, e eu quero te mostrar na palavra de Deus que isso é colocar brasas sobre a cabeça daquela pessoa que recebeu o perdão. Olha que Mateus capítulo 6, a partir do verso 14, vai dizer: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. É a oração do Pai Nosso, que nós pedimos: Pai, perdoa minhas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que eu estou pedindo para o Senhor? Estou pedindo que o Senhor venha medir a minha vida, o Senhor venha me perdoar, me tratar da mesma maneira que eu trato o meu próximo, da mesma maneira que eu perdoo as ofensas, da mesma maneira em que eu venho a medir as pessoas, olhar para as pessoas, da mesma maneira que eu tratar as pessoas, eu venho a ser tratado. É isso que o Senhor está querendo dizer. Olha que Marcos capítulo 11, no verso 25 vai dizer: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês estão entendendo? Nós temos uma oferta diante de Deus, e nós colocamos a nossa vida, porque a nossa vida é oferta diante do Senhor. Deixamos a nossa vida diante do altar ainda. Mas antes de entregar aquela oferta, se o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai trazer a memória de nós. Ele vai enviar, o Espírito Santo, ele vai nos trazer à nossa memória aqueles que nós não perdoamos, ofendemos, não pedimos perdão pelas pessoas, não pedimos perdão pelos pecados cometidos, pelas ofensas que nos foram feitas, pelas ofensas que nós fizemos. E agora, antes daquela oferta ser recebida, o Senhor, ele te pede para que você vá lá, se reconcilie com aquela pessoa, para que a sua oferta, a sua oração seja ouvida. Você quer ter uma oração, um pedido retido, orar a Deus e Deus não te ouvir? Deixe de perdoar. Deixou de perdoar? Continue criando grupos isolados, desprezando outras pessoas, fazendo mal. Suas orações serão retidas. É o que a palavra do Senhor está dizendo. A sua oração não vai subir aos céus, porque tem falta de perdão aí. Falta liberar perdão, falta perdoar, falta reconciliamento, falta se reconciliar com quem te ofendeu, falta amor, falta graça. Essa vida que você está deixando diante do altar, ela não te pertence, ela pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, aqueles que te ofenderam, o que você tem que pedir sobre eles, assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, a última coisa que ele pediu: Pai, não refuta sobre eles este pecado, assim como o Senhor Jesus fez. Senhor, eles não sabem o que fazem. Quando estava sendo crucificado, ele declara: assim deve ser nós também, enquanto nós estamos aqui. E eu quero que você preste atenção aqui no versículo 25. Olha o que o Senhor vai dizer: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Que caminho? Enquanto você está vivo, enquanto o seu adversário está vivo, você precisa se reconciliar com ele. E olha o que a palavra diz quando você se reconcilia com quem te feriu, com quem te magoou. Olha o que Romanos capítulo 12, a partir do verso 20 vai dizer: pelo contrário, se ao teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Talvez este contexto fique um pouco complicado. Eu quero falar ele de forma literal e de forma espiritual. A forma literal, quando você se reconciliar com seu inimigo e ele tiver fome, dá ele de comer, dá a ele um alimento, né? Você tem, compartilha o que você tem, dá ele de beber também se ele tiver sede. Não seja ganancioso. Mas tem uma forma espiritual também de nós compreendemos essa palavra, de que o dar de comer e beber é anunciar o Evangelho.
Anuncie o evangelho ao seu inimigo. Anuncie o evangelho a quem um dia te odiou. Anuncie o evangelho não com ira, mas com a palavra de Deus para a salvação daquela vida, para a salvação daquela alma. O livro de Tiago diz que como uma pessoa pode ouvir a palavra do Senhor sem antes nós também olharmos a situação da vida dela, e se ela estiver padecendo necessidade, nós não suprimos essa necessidade, e assim, depois de suprida a necessidade física, nós precisamos anunciar o evangelho, falar do amor de Cristo. E aqui Paulo estava usando a mesma referência. Ele está falando para nós alimentarmos a quem nos feriu, alimentarmos com a palavra de Deus, e não somente com a palavra, mas também com o alimento físico, porque nós temos que tratar o mal com o bem e não devolver com o mal. E eu quero que você foque nesse trecho aqui, porque fazendo isto, no verso 20, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que seria amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça? E a interpretação do texto, no contexto, não é amontoar brasas vivas sobre as nossas cabeças, mas sobre a cabeça daquele que recebeu o perdão. Então eu vou te mostrar nos textos bíblicos o que isso significa. Onde Paulo está dizendo nesse contexto que nós devemos tratar o mal com o bem. Provérbios, capítulo 25, a partir do verso 21. Olha o que vai dizer. Se o que te aborrecer tiver fome, dá-lhe de pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Sobre a cabeça de quem amontoará brasas vivas? Sobre a cabeça daquele que está sendo perdoado, aquele que está recebendo o perdão, está recebendo naquele momento o seu perdão. Muitas vezes aquela pessoa não vai te perdoar. Brasas vivas vão ficar sobre a cabeça dela. Para que servem essas brasas vivas? É isso que nós vamos ver no texto. E o Senhor te retribuirá. O ti aqui é nos retribuirá. Retribuirá aquele que fez, deu de comer, deu de beber, pregou, anunciou o evangelho, aquele que te odeia, aquele que não gosta de você. Literalmente também compartilhou seu pão, da sua água, tentou reconciliar com aquela pessoa, mas naquele instante aquela pessoa ainda não se reconciliou com você. O que acontece com ela? Você acumulou brasas vivas sobre a cabeça dela e não sobre a sua. Aqui o salmista, no Salmo 120, ele está sendo angustiado. E o que será acrescentado sobre a língua enganadora, sobre aqueles os perversos? Brasas vivas de zimbro serão acrescentadas sobre eles. E essas brasas vivas é para a condenação daqueles que perseguem. Porque no caso, o salmista aqui, ele já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista ele está declarando que ele está pedindo pela paz. Ele já liberou perdão sobre aquela região, sobre aquelas pessoas, e o perdão dele está acumulando brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Aqui no texto de Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, vamos fazer uma breve leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voava, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 4: As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Isaías declarando, no mesmo contexto do Salmo 120, em que ele habita no meio de um povo de impuros lábios, lábios enganadores, mentirosos. Então ele vai continuar aqui o texto dizendo: E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E é o que vai acontecer no verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha língua e disse: Eis que ela tocou seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Vocês estão vendo que dentro deste contexto de Isaías tinha um pecado. Foi necessário um anjo sair do altar com uma tenaz. Tenaz é um instrumento de ferro que você, sem usar as mãos, você não pode encostar
naquele material, você carrega um material quente, mas essa tenaz ele pega aquela brasa do altar e toca os lábios de Isaías, e seus lábios foram purificados. Neste caso, a brasa do altar, para você entender, no altar, você precisa entender o altar do sacrifício, onde é feito o sacrifício. O animal não é queimado, então tem brasas, para que a oferta ela chegue diante de Deus. E aquela fumaça, ela enche o templo, ela sobe para Deus. Sobre aquela oferta, o perfume era derramado, um óleo, as especiarias eram derramadas sobre aquela oferta, e há brasas queimando naquele altar. Aquelas brasas queimaram o sacrifício. Mas agora, esse anjo, ele pega da brasa do altar, que é do altar do sacrifício, e ele retira do altar do sacrifício e toca nos lábios de Isaías, representando que aquele altar do sacrifício, aquelas brasas do altar, elas representavam o sacrifício do cordeiro, que um dia Jesus iria se sacrificar. E em cima daquelas brasas, aquele altar preparado para o Senhor, ele era um altar que purificava. Mas só para você compreender, os nossos pecados, estava sobre ele todas as brasas sobre sua cabeça, brasas que eram nossas. E essas brasas, elas estavam sobre nós para que a ira de Deus se levantasse contra nós. Brasas que consumiriam as nossas vidas. Essas brasas não iriam nos purificar, pelo contrário, elas iriam queimar o pecado. Se o nosso corpo continuar no pecado, essas brasas que estão sobre nossas cabeças, elas vão destruir o corpo do pecado. E o que vai sobrar se a pessoa não se converteu? Agora, se essas brasas elas estiverem sobre a verdadeira oferta, sobre uma pessoa que aceitou a Cristo, sobre um cristão que entregou a sua vida no altar de Deus, agora essas brasas purificam a sua vida, purificam a oferta, porque a nossa vida é a oferta diante de Deus. Então essa brasa não vai mais nos consumir para destruição, mas ela vai tocar o nosso corpo para purificar-nos. Ela é a brasa purificadora, mas ela não está sendo depositada quando nós perdoamos o nosso irmão, quando nós perdoamos alguém, ela não está sendo depositada mais sobre nossas cabeças, ela está sendo depositada sobre a cabeça daquele que foi perdoado. Qual é o desejo nosso? O que aconteça? Essas brasas sobre a cabeça do seu irmão, que nós lemos lá em Romanos, essas brasas acumuladas sobre a cabeça do teu adversário, teu inimigo, daquela pessoa que ainda não te perdoou, tem inimizade contra ti, e você foi lá e perdoou ela, mesmo ela não merecendo o seu perdão, você acumulou brasas sobre a cabeça dela. E o que acontece? Existem duas possibilidades. Uma é que aquela pessoa não te perdoa. Ela, mesmo tendo recebido o seu perdão, ela vai continuar ainda ressentida daquelas brasas e ela vai estar em pecado e condenada, porque aquelas brasas vão condenar a vida dela. Aquelas brasas vão se acumular sobre a vida dela para o juízo de Deus e não para a purificação, como acontecia com Isaías. Mas agora, se aquela pessoa se converter, ela receber o seu perdão, aquela brasa, ela vai purificar a mente dela, ela vai purificar o corpo daquela pessoa, e aquela pessoa não vai carregar mais o fardo do peso, do pecado, de carregar angústias, tristezas de relacionamento, de dívidas passadas, de remorso, e a pessoa vai poder viver novamente livre. Ela vai estar livre para agora viver uma vida no Senhor. Vocês estão vendo no contexto de Provérbios capítulo 25, a partir do verso 22, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça do seu inimigo, sobre a cabeça daquele que você tratou bem, alimentou, deu de beber, deu de comer, e o Senhor te retribuirá. O Senhor retribuirá você, o Senhor retribuirá o seu perdão, a sua humilhação. Você se humilhou para pedir perdão para aquela pessoa. Mas o nosso verdadeiro sentimento, quando eu falo que aquelas brasas acumuladas sobre a cabeça do teu inimigo podem ser para a condenação daquela pessoa ou para a salvação, purificação da sua mente. E o nosso desejo de quando nós liberamos perdão sobre uma pessoa é para que haja salvação daquela alma, salvação daquela vida, e não que aquelas brasas se acumulem sobre ela porque haja perdição. O nosso desejo de realizar e liberar perdão deve ser sempre esse, para que haja transformação, salvação. Aquela brasa sobre a cabeça dela venha purificar a mente dela, purificar ela para que ela tenha um encontro com o Senhor, e não a condenação, e não a destruição do seu corpo. Aquela brasa retirada da oferta, a verdadeira oferta que é Cristo, retirada do altar, do sacrifício, nós acumulamos sobre a cabeça daquela pessoa agora para a salvação, purificação da mente dela e não para a perdição. Esse deve ser o nosso desejo de realizar o bem para quem nos maltratou, para quem nos perseguiu, para quem desejou o nosso mal.
irmão. Esse é o verdadeiro cristianismo.